Então vamos lá. 70, Médici no governo, apogeu da ditadura. O presidente que mais, vamos botar aqui entre aspas, se divertiu com o ato institucional número 5, né? Prisões, torturas, desaparecimentos, obras faraônicas, Brasil tricampeão mundial de futebol, Médici. Médici cria o INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Olha aí, o governo criando o instituto, voltado para quê? Para a reforma agrária. Pessoal, mais uma medida, né, para acalmar o camponês. Prima, mas o camponês está mobilizado? Bicho, o Brasil está mobilizado. Década de 70, guerrilha urbana, vários grupos, né? A gente sabe, a presidenta Dilma fazia parte da VAR Palmares, Vanguarda Armada Revolucionária Palmares, virou notícia quando chegou à presidência. Uma ex-guerrilheira pegou em armas, né? Então eu tinha guerrilha urbana com vários grupos, e eu tinha também guerrilha rural. Tá legal? Então você tem aqui, né, o Médici criando o INCRA. Bacana? Tranquilo? Vamos lá. Pessoal, 74, Geisel. 80, Figueiredo. Os dois últimos presidentes militares. Presidentes, pessoal, que no cenário da Guerra Fria, né, no momento em que, por conta da grande mobilização do poder jovem nos Estados Unidos, por conta da crise do petróleo, por conta do escândalo de Watergate, né, por conta da derrota dos Estados Unidos no Vietnã e das repercussões dessa guerra no mundo ocidental, os Estados Unidos diminuíam, né, o seu apoio às ditaduras latino-americanas. Então, a partir de 74, com Geisel, inicia-se no Brasil o processo de abertura política. Então, só para vocês terem uma ideia, Geisel, penúltimo presidente, ele assume dizendo que ele promoveria a distensão lenta, gradual e segura. Legal? 5 anos depois, João Batista de Oliveira Figueiredo, ele chega anunciando que é o último presidente militar no Brasil. Inclusive, politicamente, isso dá uma esperança danada à população. Aqui, Carlos Prima já é um militante político, né? Você tem, eleições diretas para governador em 82. Em 83, campanha pelas diretas já. Então, olha o povo na rua, né? Olha como é que a ditadura deixou de ser tão radical, né, do Médici para cá. E aí, pessoal, em 1984, surge no Paraná, né, o movimento dos trabalhadores, né, sem terra. Então, o movimento dos trabalhadores rurais sem terra. O MST surge em 1984. E aí, veja bem, o surgimento do MST está ligado diretamente à estrutura da Igreja Católica. Tá? No materialzinho que eu falei que vocês vão receber, né? CPT, Comissão Pastoral da Terra. Para os católicos fica mais fácil, tá? Então, a galera da Igreja Católica, né? Os pastorais, pastoral penal, pastoral operária, pastoral da juventude, pastoral dos casais, pastoral da terra. Então, a partir da CPT, né, você tem aí, né, junto com o Partido dos Trabalhadores, o germe para o surgimento do MST. E aí eu vou me permitir, né, até no materialzinho que a gente tinha preparado, eu tinha pensado uma outra aula, seria dada, né, através de slides, tá? Você tinha aí um momento para a religião. Pessoal, década de 60, 62, 65, tá? 1962, 1965, a Igreja Católica organiza o Concílio Vaticano II. Então é um momento em que a Igreja, ela dá uma guinada, digamos, para a esquerda, né? Primo, o que você está chamando de guinada para a esquerda? A Igreja, ela se preocupa um pouco mais com as questões sociais. A concentração de renda, a desigualdade no mundo, né, ela estava muito grande. A África e a Ásia lutavam pelas suas independências, processo que a história europeia chama de descolonização afroasiática. Então a Igreja mundial, né, a Igreja Católica Apostólica Romana, né, ela dá uma guinada para a esquerda, né, ela começa a privilegiar o social. Na América Latina, você, obviamente, na igreja lá, Roma, né,
E os cardeais arcebispos tomaram essa decisão. A América Latina tem que se readequar. Então nós vamos ter, né, CELAM, deixa eu escrever aqui, CELAM, Conselho Episcopal Latino-Americano. Nós vamos ter 2 CELAMs extremamente importantes, né? O segundo, em Medellín, 1969, se não me falha a memória, tá? E o terceiro, em Puebla, no México, 1978. Então você vai ter aqui, ó, o segundo e o terceiro CELAMs, tá? Nesses conselhos episcopais latino-americanos, a Igreja Católica, pessoal, da América Latina, veja bem, ela faz a sua opção preferencial pelos pobres. Tá bacana? Então você tem a Igreja Católica Latino-Americana, década de 60, 70, fazendo uma opção preferencial pelos pobres. Vou repetir, década de 60, 70, 69, segundo CELAM, Medellín, 78, terceiro CELAM, Puebla. Bicho, quem é o atual Papa? Jorge Bergoglio, argentino, primeiro Papa da história que não é europeu. É o primeiro Papa que vê a cristandade de baixo para cima. O cara é da Argentina, maluco. O cara é sul-americano. Tá claro isso? E ele é profundamente influenciado por essa opção preferencial pelos pobres que a Igreja da América Latina fez. Olha o carnaval que o Papa está provocando, né? Agora, mês passado, ele falou que a união estável entre homossexuais deve ser aceita, porque também são filhos de Deus. Cara, ele não defendeu o casamento entre gays, né? Ele não defendeu que a Igreja Católica... Não. Ele defendeu o direito do ser humano, todos filhos de Deus. Olha que visão diferente, né? Então o MST, ele surge a reboque dessa nova concepção aqui. Tá bacana? Então, Comissão Pastoral da Terra, dentro de uma lógica religiosa católica que opta preferencialmente pelos pobres, maioria absoluta da população mundial. E o MST, pessoal, ele surge com que política? A de ocupação dos latifúndios improdutivos. Então qual é a ideia? Cara, se o latifúndio é improdutivo e se aquele latifúndio não exerce a função social da terra, eu ocupo. Ocupo para quê? Para chamar a atenção do governo. Para que o governo faça o quê? A reforma agrária. Como os militares propuseram no Estatuto da Terra, por exemplo. Legal? E aí, esse crescimento de consciência generalizada, mas principalmente dos trabalhadores rurais, faz com que, né, em 1988, nossa atual Constituição, né, a Constituição Cidadã, ela traga a reforma agrária. Então, veja bem, pessoal, a Constituição de 1988 garante a reforma agrária. Bruno, dá para colocar? É legal apagar, né? Não tá. Ah, tá. Então, o Bruno vai colocar para vocês só o artigozinho, né, que trata da reforma agrária, mas eu não vejo. Ah, show. Caraca, essa tecnologia é o bicho, né? Então, pessoal, dá para ampliar, Bruno? Você? É. Não. Então, vamos lá, deixa eu tentar aqui, né? Da ordem econômica e financeira, política agrária e fundiária e da reforma agrária. Pessoal, está muito pequenininho para mim, mas vamos lá. Compete à União desapropriar por interesse social para fins de reforma agrária o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social, né? Mediante prévia e justa indenização. Maluco, olha o capitalismo que vocês acertaram ainda há pouco aí, né? O cara tem um imóvel improdutivo que não cumpre a sua função social e ele vai ser indenizado. Por quê? Porque a reforma é medida de caráter capitalista, né? Então tá aí, ó. Prévia e justa indenização em títulos da dívida agrária com
cláusula de preservação de valor, e aí fugiu, saiu aqui. Toquei em algum lugar que não devia. Mas isso aí, pessoal, é para a gente perceber como é que faz parte dele, né? Aí você fala, mas prima, se está na lei, por que que não acontece? Cara, aí a gente tem uma série de combinações, né? Uma delas, os donos de terra continuam no poder. Os donos de terra continuam no poder. Primeiro detalhe. Segundo, pessoal, a reforma agrária está na Constituição por conta da mobilização popular e dos partidos de esquerda que votaram essa Constituição. Mas eles são minoria. E aí, como não dava para a elite conservadora barrar a reforma agrária na Constituição, eles barram a reforma agrária onde? Nas entrelinhas. Então, por exemplo, né, uma questão que dificulta pra caramba a reforma agrária, mesmo ela sendo constitucional, é a não definição, pessoal, do que é improdutivo. Então, quando você não tem, né, na nossa lei maior, definido claramente o que é produtivo e o que não é produtivo, você abre precedente jurídico para a reforma agrária não acontecer, né? Então, Manu, quando você me pergunta lá no chat alguns, né, minutos atrás, quando você me pergunta, né, o que fazer para uma efetiva reforma agrária? Pô, Manu, se eu tivesse essa resposta, né, com convicção, eu estava me candidatando à presidência, né? Na aula de ontem, né? Você brincou e me lançou candidato, né? Cara, se eu tivesse certeza de como fazer, eu era candidato, tá? Mas, Manu, primeiro temos que ter o quê? Né? Uma grande discussão na sociedade para convencer a maioria, ninguém larga a mão de ninguém, né? Mexeu com uma, mexeu com todos, o povo unido jamais será vencido, né? Convencer, né? Eu que moro em Bangu, que eu não sou rico. Primeira coisa, né? Me levar a pensar, a raciocinar no patamar da minha classe social, né? Porque o brasileiro, infelizmente, eu vou falar do brasileiro, de repente pode ser um fenômeno mundial, né? Mas o brasileiro raciocina mais ou menos como... Hoje de manhã, e talvez isso me tenha feito lembrar aqui, né? Hoje de manhã, uma amiga minha de Pedro II, ela fez uma postagem, né? Ela do Pedro II para cá, ela engordou um pouco, né? E ela fez uma postagem, botou 3 bonequinhas gordinhas, né? Malhando e tal, e ela faz, nesse memezinho, tá escrito embaixo assim, ela fazendo uma oração, né? Meu Deus, se eu não conseguir emagrecer, apesar de todo o meu esforço, que as minhas amigas engordem tanto quanto eu, né? Que é um pouco o raciocínio do brasileiro, né? Se eu não tenho, ninguém tem. Então, Manu e turma, reforma agrária. Primeiro, discussão nacional, convencer a população da necessidade. Por quê, pessoal? Porque se eu acabo com o latifúndio improdutivo e começo a produzir, eu vou produzir alimento. Porque a reforma agrária, para dar certo, não é só pegar o latifúndio, né? Não é você pegar aqui o grande latifúndio, dividir em lote e distribuir, né? Vou aqui usar o Bruno de novo, tá? Eu era o dono desse latifúndio improdutivo, o governo me indenizou, estou cheio de dinheiro. O Bruno sem terra há décadas, desde que nasceu. E aí, né, o Bruno consegue esse lote aqui, ó. Tá aqui o Bruninho aqui, ó. Meu amigo, vai plantar o que aqui? Pô, não tem dinheiro para nada, o cara sem terra até ontem. No máximo que ele pode fazer é plantar bananeira para alegrar a filha. Reforma agrária pressupõe o quê, pessoal? A criação de infraestrutura para, né? Semente, apoio técnico, financiamento, não com juro de mercado. Ué, mas o governo vai... Cara, o governo protege banco, o governo protege empresário. O governo vai proteger o povo, o governo vai proteger sem terra, né? E aí você começa a trazer benefícios. Por quê? Aumenta a população de alimento, a produção de alimento, porque o minifúndio é policultor. Alimento mais barato, pessoal, significa o quê? Sobra de recursos na mão da população para comprar produtos industrializados. Se você aquece economia, gera renda, gera imposto.
se você torna o campo, né, palatável e atrativo, você de repente consegue esvaziar as cidades, melhorando a qualidade de vida na cidade. Imagina, cara, se você tem um momento de volta, né? Então imagina, tem com certeza vários de vocês, né, o pai, o avô, o bisavô, morava no interior e veio para cá porque não tinha condição, mas a família sonha em voltar. Meu amigo, se você inicia uma política decente e efetiva de distribuição de terras, médio e longo prazo, você pode estar iniciando um movimento de volta. As cidades menos cheias, né, mais vazias, trânsito melhora, diminui o valor de aluguel, diminui, né, o valor do imóvel para compra e venda, melhora o atendimento nos hospitais, melhora a qualidade do ensino público, sem que o governo precise investir nisso. E uma população ainda melhor alimentada. Agora, o problema, né? Isso interessa para o agronegócio? Isso interessa para o agro é tech? Agro é pop? Agro é tudo? Não. E aí, veja bem, Manu, quando eu falo de um amplo debate para esclarecer a população, né? O pai de vocês, né? E eu estou falando não individualmente, né? Pensando o coletivo em termos de idade, a população adulta em sua maior parte. Quando olha lá na TV, o agro é tech, o agro é pop, o agro é tudo. Olha só, bicho, o agro é tudo. O cara consegue ter a clareza de que esse agro é para o mercado internacional? Ele consegue ter certeza que essa quantidade absurda de gado no Brasil, ela não vem para a gente, ela vai lá para fora? Que essa quantidade absurda de soja, bicho, a gente nem consome soja. Se você parar para pensar, o que você consome de soja? Se você é classe média baixa, tem uma dieta ali mais ou menos, né? Tem o leite de soja, tem o bife de soja. Mas, meu amigo, a população de uma maneira geral, soja é o óleo. O Brasil produz soja para exportar e para o gado. O gado come soja. O gado come milho. O Brasil passa fome. A quantidade, né, o volume de concentração de terras no Brasil é absurdo. Tranquilo? Beleza? Dúvida? Pessoal, né, eu tenho aqui, né, algumas questões. Eu vou corrigir uma da República, tá? Porque eu queria que vocês assistissem, né, a um videozinho. Quantos minutos tem, Bruno? 5 minutinhos, né? 5 minutinhos. Tem um videozinho de 5 minutinhos que eu acho que vale a pena de vocês verem, tá? Então eu vou corrigir uma questão para a gente poder ver o vídeo, né? E não atrapalhar o almoço de vocês aí. Então, questão número 15, tá? Questão número 15, é a penúltima questão do nosso material. Podemos? Então, olha só. A nossa luta é pela democratização da propriedade da terra, cada vez mais concentrada em nosso país. Cerca de 1% de todos os proprietários controla 46% das terras. Fazemos pressão por meio da ocupação de latifúndios improdutivos e grandes propriedades que não cumprem a sua função social, como determina a Constituição de 1988. Também ocupamos as fazendas que têm origem na grilagem de terras públicas. Texto 2. O pequeno proprietário rural é igual a um pequeno proprietário de loja. Quanto menor o negócio, mais difícil de manter, pois tem de ser produtivo e os encargos são difíceis de arcar. Sou a favor de propriedades produtivas e sustentáveis e que gerem empregos. Apoiar uma empresa produtiva que gere emprego é muito mais barato e gera muito mais do que apoiar a reforma agrária. Nos fragmentos dos textos, os posicionamentos em relação à reforma agrária se opõem. Isso acontece porque os autores associam a reforma agrária
respectivamente a. Então, pessoal, os autores do primeiro texto, né, associam a reforma agrária a. Os autores do segundo texto associam a reforma agrária a. Letra A, redução do inchaço urbano e a crítica ao minifúndio camponês. B, ampliação da renda nacional e a propriedade ao mercado externo. C, contenção da mecanização agrícola e ao combate ao êxodo rural. D, privatização de empresas estatais e ao estímulo ao crescimento econômico. E, correção de distorções históricas e ao prejuízo ao agronegócio. 20 segundos. Respondemos que letrinha? Show de bola, né? A maior parte respondendo letra E. Então, pessoal, né? Tá aqui o nosso recado. Eu, num primeiro momento, como eu falei, achei que a aula seria curta, né? Cheguei aqui falando com o Bruno se tinha problema para a aula 11h30. E se eu não corro, a gente vai mais, né? Professor é um bicho esquisito mesmo, tá? Beijo, bom fim de semana para todo mundo. Se cuidem, a pandemia ainda tá por aí. Tchau, tchau.